Olá, muito prazer, eu sou o Camuaso II, bem-vindo ao canal sobre histórias de vida, entrevistas e relatos cativantes para te inspirar, divertir e motivar. Seja bem-vindo. Como muita gente que não vê, não enxerga assim como eu, acompanha o nosso trabalho, então aqui vai a minha descrição. Eu sou um homem negro, eu estou de camisa vermelha, óculos pretos, à minha frente está um pedestal e um microfone preto, estou com um fone de ouvidos, com um boné branco. Atrás de mim, uma parede branca. E hoje vou contar uma história. História de um jornalista, repórter da Rádio CBN. Ele é carioca, cobre pautas no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto. Felipe Igreja. Então você vai conhecer a história de quem leva as notícias da capital federal em Brasília. Felipe Igreja, muito obrigado por aceitar o nosso convite para contar aqui a sua história na TV Camuasa. Oi, Camuasa, eu que agradeço, poder participar aqui com vocês, contar um pouco dessa história, um pouco do que a gente faz na cobertura política agitada aqui em Brasília, né? Prazer estar falando com você, amigo. Ok, prazer é todo meu. Agora vamos ouvir a descrição do Felipe também. Eu sou um homem branco, com cabelos pretos, querendo ficar grisalho, mas ainda pretos. Tô de óculos também, óculos de grau, que eu uso grau, uma camisa verde escuro, assim, tô meio musgo e tô com uma barba um pouco por fazer e tô com aparelho, tô usando aparelho nos dentes também. Felipe, você nasceu no Rio de Janeiro, se mudou para Brasília. Como é que tudo começa? Como é que se interessou pelo jornalismo? Pois é, então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Mas meu pai era militar da Força Aérea. Então, eu saí do Rio quando eu tinha 3 para 4 anos, muito novo ainda, né? A gente veio aqui para Brasília mesmo, né? E aí ficamos um período aqui, quando eu era criança ainda. Passamos um primeiro período aqui em Brasília. Depois ele foi transferido de novo para o interior de São Paulo, foi para São José dos Campos. E aí depois, no ano 2000, entre 99 e 2000, ele voltou aqui para Brasília. E aí foi a última transferência que ele teve na carreira militar dele. Então, desde meados de 99, eu estou aqui direto em Brasília, E minha juventude, minha adolescência toda aqui em Brasília. Você é filho do Manuel Henrique Moreira? Isso, exatamente. Que também é jornalista. Ele era militar da Força Aérea, mas dentro da própria FAB também ele atuava com comunicação, né? Trabalhava como assessor de imprensa, atendia jornalista, ele trabalhava nessa área. Também era professor, dava aula aqui na faculdade, na faculdade que eu me formei, o UniCeub. E, a inspiração para eu virar jornalista vem dele mesmo, né? Vem dele. Exatamente. Mas ele te incentivou ou você já queria mesmo ser jornalista? Não é engraçado, né? No início, o primeiro curso que eu fiz superior foi o curso de História. Eu gostava muito de estudar História, então procurei esse curso aqui na UNB. Passei pelo vestibular e comecei a fazer o curso de História. Eu já tinha passado, inclusive, da metade desse curso, mas eu não estava muito feliz, né? E aí decidi mudar, aproveitando essa oportunidade que eu tinha de fazer a faculdade no UniCeub. Como ele era professor, eu não teria custos, né? Não teria nenhum gasto, e decidi mudar para essa área de jornalismo. E eu sempre quis trabalhar com esporte, né? O sonho era virar jornalista esportivo, trabalhar fazendo transmissão de jogo, essas coisas, né? E, eu já estava quase formando em História, mudei para o jornalismo, e aí acho que me encontrei, acabei ficando como repórter aqui em Brasília mesmo. Ah, ok. Mas continua fazendo esporte, né? Sim, claro, continua. Claro que o grosso aqui em Brasília é mesmo a parte política, né? O Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto. Mas tem a minha coluna de esportes toda segunda-feira com o Bruno Melo, que a gente
debate os principais jogos do fim de semana, né? Enfim, as polêmicas da rodada do Campeonato Brasileiro, dou os meus pitacos também, né? Enfim, e a gente também continua cobrindo o esporte aqui em Brasília, mas o grosso mesmo aqui na capital federal não tem jeito, é a cobertura política, é o Congresso Nacional bombando toda semana, né? Enfim, coisas ruins muitas vezes, coisas boas, né? Enfim, mas é o que acaba chamando mais atenção aqui em Brasília, né? Mas esse leque da política foi escolha porque você poderia ser repórter, enfim, de rua, não é? Você escolheu a política ou a política te escolheu? Eu acho que a política aqui em Brasília acaba se impondo, né? Na verdade, a gente não tem muita opção. De uma forma ou de outra, quando você começa a trabalhar, acho que a política acaba se impondo na sua cobertura, no seu dia a dia. Então a gente tem que acompanhar o próprio Congresso, né? Enfim, as próprias disputas políticas aqui de Brasília mesmo, né? Enfim, do governo do Distrito Federal. Então, algo que se apresenta e a pauta está lá para a gente fazer. Então, o que a gente recebe enfim, uma pauta política, a gente vai atrás, vai começar a conversar com os deputados, com os senadores, com os administradores, com o governador, enfim. Então, a gente acaba indo para essa área. Assim, inicialmente, eu realmente queria cobrir esporte, mas sempre tendo em mente de que eu seria jornalista, seria repórter. Então, a pauta que tivesse, seja esporte, política, economia, comportamento, cidades, a gente ia fazer, e assim eu tenho feito desde que comecei nesse mundo aí de jornalismo. Mas já faz quanto tempo que tu estás na CBN? Então, na CBN eu tenho já 2 passagens, né? A primeira, eu me formei em 2011 e aí comecei a trabalhar na Rádio CBN em 2012, em julho de 2012. Fiquei entre 2012 até o iniciozinho de 2019. Aí no início de 2019 eu saí, eu passei um período na assessoria do Conselho Federal da OAB, aqui em Brasília, e fiquei lá entre 2019 e 2020. Eu lembro dessa fase aí que você... uma fase que eu fiquei trabalhando na comunicação do Conselho Federal. E aí, em 2022, acabei saindo de novo da OAB e voltei para a CBN. Então, desde maio de 2022, já são aí mais de 3 anos, eu voltei para a rádio. E você que nos assiste, se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, participe, interaja conosco, deixe aqui o seu comentário também. Você conhece o Felipe Igreja? O que é que você tem a dizer sobre esse grande repórter, esse jornalista da capital Brasília? Deixe seu like, deixe também seu comentário aqui na TV Camuaso e compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais com os seus amigos. Você entrou na CBN como? Estagiando? Seleção? A gente tinha uma vaga lá que era para recém-formados, né? Como eu disse, eu me formei em 2011 e entrei na rádio em 2012. Então tinha 6 meses só que eu estava formado, e a CBN nessa época tinha uma vaga para pessoas que estavam no máximo há um ano que tinham passado pela faculdade. Então já estava formado há 6 meses, surgiu essa vaga, me candidatei e fui chamado. O engraçado é que meses antes, assim, acho que coisa de 1 ano antes, eu tinha tentado uma vaga de estágio na própria CBN e não cheguei a ser aprovado. Não fui chamado para as fases posteriores. E aí depois, um ano e meio depois, surgiu essa vaga para trainee, que a gente chamava, e aí eu fui convocado para essa vaga, aí deu certo. E aí no início você começa cobrindo as coisas mais locais, né? Enfim, cobertura do trânsito, enfim, cobertura das pautas que envolvem mais a própria cidade, né? Enfim, eventos locais, e a partir dali você consegue ir aos poucos cobrindo outros assuntos, aí começa a entrar a política local. Aqui em Brasília tem a Câmara Legislativa, né? Enfim, tem um governo local também que a gente acompanha, e aos poucos fui, digamos assim, ampliando minha cobertura, né? Não cobria mais apenas cidade de trânsito, mas também entrava mais nesse mundo político, jurídico, enfim. E hoje a tua rotina, como é que se desenha? Você continua acordando às 6h30 da manhã? É isso mesmo. Meu horário, na verdade, eu acordo um pouco antes, porque o 6h30 é o horário que a gente já tá ativo, já bate ponto, digamos assim, né? Então, eu acordo um pouco antes, ali por volta de 6 horas, 5h50. Enfim, me
faço o que tem que fazer, e aí 6h30 eu já começo. Em geral é 6h30, porque às 7 da manhã a gente tem um giro de reportagem. No Jornal da CBN com Milton Jung. Isso, no Jornal da CBN tem um giro de reportagem. Entra a reportagem aqui de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde tiver informação. Então já me preparo, 6h30 começo, me preparo para organizar, para participar desse giro às 7 horas. Sempre trazendo um assunto que foi importante no dia anterior, ou então um assunto que vai ser debate naquele momento, o que está acontecendo naquele momento. E entre esses assuntos, eu queria entender como é que vocês determinam aquilo que é passado ao vivo no ar. Você faz entradas ao vivo, seja no Jornal da CBN, como também no CBN Brasil. Como é que vocês escolhem? Este assunto é ao vivo, tem que ser ao vivo. Aquele outro tem que ser gravado. Em geral, assim, a gente, enquanto eu estou no meu horário na rádio, eu faço entradas ao vivo. Então eu começo 6h30 da manhã e vou até 2h30 da tarde. Então, nesse horário, quando eu vou falar de alguma informação, eu estou ao vivo. E a pauta é escolhida pela nossa chefia. A gente tem chefes de reportagem aqui em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. Eles definem a pauta, distribuem essas pautas para os repórteres. A gente vai para a rua cobrir, vai acompanhar o Congresso, ou vai acompanhar o Palácio do Planalto, enfim. E aí, enquanto a gente está nesse horário que a gente está trabalhando, normalmente a gente entra ao vivo e no final a gente pode gravar esse material que a gente acompanhou durante esse horário e deixa o material gravado para ficar rodando ao longo da programação até o dia seguinte, entendeu? Uhum. Então, enquanto ele normalmente, se você me ouvir pelo período dessa manhã, entre 6h30 e 2h30, eu vou estar ao vivo. Depois disso, se entrar alguma participação, provavelmente há algum material gravado que eu deixei de algum assunto que eu acompanhei. Digamos, semana passada eu acompanhei a CPMI do INSS, né, que está investigando aquele esquema de fraudes do INSS. Então, durante a manhã eu estava ao vivo e a partir de 2h30 eu gravei o material e quem ouviu, digamos ali, 5h30, 6 horas, 7 horas, ouviu algum material gravado. Então. Você trabalha com quem aí? Quem é que está chefe? A Caroline, Raquel Romanha, Mayra Gama? A Raquel fica em BH, se eu não me engano, é isso. Aqui em Brasília a gente tem a Edileuza Macedo, né, enfim, que é a nossa chefe de reportagem aqui em Brasília, e aí cada praça tem seus chefes, enfim, eu não vou saber exatamente todos aqui de cabeça, mas cada local tem seus chefes que definem essa pauta, os assuntos mais importantes, né, enfim. E eles conversam entre eles também. Aqui em São Paulo está tendo o assunto X, né? Enfim, está tendo aqui a participação do Geraldo Alckmin, está aqui em São Paulo, por exemplo. Aí avisa Brasília. Aí a Brasília fala assim, não, tudo bem, vocês acompanham, mas repassam material para a gente poder acompanhar também. Há uma conversa o tempo inteiro entre Brasília, Rio, São Paulo, BH, para a gente poder organizar essa pauta, exatamente. E você que faz cobertura nesses locais, como o Planalto, você já tem assim uma credencial fixa ou já te conhecem? Como é que é a sua entrada lá? Você está lá praticamente todo dia, né? Uma credencial ou todo mundo já sabe, né? Eu, Felipe, pode entrar? Não, tem não tem esse negócio de chegar lá sem o crachá e poder entrar, não. Tem que estar com a credencial em dia. E eles cobram, até porque são muitos jornalistas que acompanham, né? Eu não vou saber de cabeça assim, mas são centenas de jornalistas que acompanham diariamente os assuntos aqui em Brasília. São muitos mesmo, de vários veículos, né? Tem a Rádio CBN, mas tem a TV Globo, o Portal G1, Globo News, né? Enfim, isso só do Grupo Globo, fora os outros veículos que também mandam. Então, a gente tem sempre que estar com essa identificação, porque senão a gente é barrado, não consegue entrar, não. Pensei que era assim, como sempre está aqui, já é conhecido. Tem alguns colegas, eles atuam mais são muito mais assim, tem colegas que cobrem só o próprio Planalto, é um setorista do Palácio do Planalto, ele realmente, digamos assim, ele bate ponto lá no Planalto todos os dias, né? Aqui na Rádio CBN a gente também tem assim, eu, por exemplo, acabo ficando mais com o Congresso Nacional, a Gabriela Echenique fica mais com o Palácio do Planalto. Então, assim, cada um tem a sua área, mas a gente transita muito. Não é, de repente tem algum evento importante aqui no próprio Congresso, aí a Gabriela Echenique reforça essa cobertura aqui, então ela vem para cá. Ou então ao contrário, tem algo lá pelo Planalto, eu vou para lá para reforçar a cobertura. E assim é feito. Então a gente tem esse crachá, uma
credencial, que a gente chama, para o Planalto, para o Congresso Nacional. Câmara e Senado, né, são diferentes, né? Câmara tem uma, Senado tem outra, para o Supremo Tribunal Federal, para a gente poder andar. E eventos específicos, por exemplo, 7 de setembro, que vai ter, né? Está próximo aí. O Planalto que organiza abre um credenciamento específico para esse evento. E a gente se credencia para poder acompanhar, que em Brasília tem os desfiles, o presidente Lula participa, né? Enfim, então tem a credencial fixa e alguns eventos têm credenciais específicas para o evento, porque é um evento maior, um evento que chama mais atenção, enfim. Maravilha! Você é Felipe Igreja, jornalista da CBN, aqui na TV Camuazo. Se você ainda não está inscrito, mais uma vez, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like também para fortalecer aqui o nosso trabalho. O Felipe, você entra como? Como é que é a sua entrada? É pelo Skype, WhatsApp? Quando não tem essas tecnologias, vai por telefone, mas geralmente você entra como? Então, a gente usa basicamente o próprio telefone mesmo. A gente tem um programa aqui que a gente chama Codec, né? Enfim, que ele consegue usar o sinal da internet para a gente poder mandar um áudio de melhor qualidade. Então, a conexão principal é pela internet, para que a gente possa se conectar com áudio digital, né, com melhor qualidade. E no caso da internet não está boa, a conexão tem que estar uma conexão mais forte, né? Enfim, não adianta entrar lá com 2G, 3G que não vai funcionar. Tem que estar do 4G para cima para poder segurar bem. Então a gente usa a internet mesmo, um próprio programa que a gente tem nos celulares, chama Repórter IT, e a gente consegue se conectar com a central da rádio em São Paulo ou no Rio para fazer a participação ao vivo. Se não tiver legal a conexão pela internet, aí a gente vai no próprio telefone, aí eu posso me conectar direto por telefone com o estúdio de São Paulo, do Rio, ou com o estúdio aqui de Brasília mesmo, que vai estar recebendo o sinal e entra ao vivo pelo telefone. As tuas entradas são áudio só, né? Você não entra por imagem. A gente prioriza a entrada por áudio. Acho que alguns colegas, enfim, fazem essa entrada por vídeo agora, algo mais recente. Os estúdios em São Paulo, né, e no Rio também já tem câmera, então o pessoal que está acompanhando o Jornal da CBN consegue ver o Milton Jung, a Cássia Godoy, e, enfim, mas os repórteres em geral, a gente entra mais com áudio mesmo. Se a gente estiver pelo estúdio, a gente também pode entrar ao vivo aproveitando o equipamento do próprio estúdio. Aí a qualidade é muito melhor. Claro. O áudio é muito melhor, né? Enfim. Com certeza. Esse aplicativo que você falou, Codec, na pandemia usava-se muito, né? Alguns faziam apresentações ao vivo a partir de casa, mas a qualidade do áudio é tão eficaz como se ele estivesse mesmo no estúdio. Isso. Eu acredito que seja. Eu não estava exatamente nessa época da pandemia, né? Enfim, mas eu acredito que a partir daí foi que a gente começou a usar mais, porque antes era basicamente entrada por telefone, ligação normal. Uhum. E às vezes tem aquele chiado, a qualidade não é tão boa. Com a pandemia, como as pessoas tiveram que trabalhar de casa, né? Enfim, aí houve essa melhoria, alguns aplicativos que podiam ser usados para que o áudio tivesse uma qualidade o mais próxima possível do estúdio, né? Enfim, para poder melhorar para os nossos ouvintes. E aí disseminou mesmo esse uso desses aplicativos, a gente consegue mandar o som pela internet com a qualidade praticamente igual à do estúdio. Não é ainda a mesma coisa, né? E depende muito desse sinal, oscila, tem lugares, por exemplo, lá no próprio Congresso, tem lugares em que a internet é muito ruim. E às vezes é engraçado que às vezes você dá 3 passos para um lado, a internet funciona. 3 passos para trás, a internet cai de uma vez. Engraçado. E a gente fica assim, a gente às vezes tem que ficar paradinho, não consegue se andar muito para poder entrar ao vivo, né? Enfim, mas em geral a gente tem uma boa qualidade com esses aplicativos e consegue passar informação para o ouvinte com áudio bom. Sim. Uma dúvida que eu tenho também, Felipe, é relacionada às sonoras. Se você tem uma sonora para inserir durante a sua fala, a sua apresentação ali, você manda para o estúdio, né? Para o técnico passar. Isso. Mas aí vocês combinam, né? Olha, eu vou falar até tal ponto, aí quando eu falei essa palavra, você solta a sonora. É assim, né? Exatamente. Tem um técnico que fica no estúdio direto, 24 horas praticamente, e a gente combina. Por exemplo, semana passada eu estava na CPMI do INSS, houve uma fala do relator, eu peguei esse áudio, né? Enfim, eu mesmo cortei esse áudio
e encaminhei para o estúdio. Avisei, vou entrar ao vivo em determinado horário, meio-dia, meio-dia e 5, e vou usar essa sonora. Às vezes a nossa interação assim é tão grande com quem já está lá, né? Digamos assim, esse entrosamento, que eu nem preciso falar o momento em que ele vai soltar essa sonora. Pelo meu tom de voz, pela forma como eu falo, ele já sabe que eu estou encerrando ali e ele vai soltar a sonora, entendeu? Até também pelo contexto da fala, né? Isso, exatamente. Até quando eu vou chamar a sonora, eu falo assim, o presidente aqui desse colegiado disse que vai procurar mais informações com a Polícia Federal. Aí soltam a sonora, entendeu? Então é algo... não chega a ser totalmente combinado, assim, eu falo, não falo exatamente quando que ele tem que soltar, mas ele fica atento, quem está aqui pelo nosso estúdio, e já tem esse entrosamento também, muitos anos trabalhando, e a gente consegue pegar o tempo certinho para soltar essa sonora. Bem interessante, hein? Uma dinâmica que chama bastante atenção para quem estudou comunicação e está em casa só ouvir, tem essas dúvidas aí. Como é que eles fazem? Como é que eles se combinam? Como é isso aí? É isso mesmo, a gente corta a sonora, às vezes da rua mesmo, do próprio celular, ou alguma entrevista que a gente está acompanhando, pede para encaminhar o trecho que a gente quer essa sonora, corta certinho, encaminha para o estúdio, salva lá no próprio computador do estúdio, e aí quando a gente está ao vivo a gente solta essa sonora aí. Maravilha. Estúdio CBN. Vamos então a Brasília, acompanhando o primeiro dia do julgamento da trama golpista. Felipe Igreja traz pra gente todos os detalhes do que vimos até agora. Continua no intervalo, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham. Continua assim no intervalo, mas está prestes a voltar à sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgar o núcleo crucial da trama golpista. Agora pela manhã tivemos a leitura do relatório e também a parte da acusação. O julgamento será retomado agora à tarde com as manifestações das defesas dos réus. Fernando. E Felipe, até agora tudo correndo na maior normalidade possível, né? Sim, segurança bastante reforçada aqui no Supremo Tribunal Federal, mas tudo correndo dentro da normalidade, nenhum incidente grave até o momento. Você tem ideia de quantas reportagens você já fez até hoje, durante a carreira? Nossa, não tenho ideia, mas realmente nunca parei para contar assim não, mas são muitas, vamos dizer assim, por dia. Tem dia que a gente faz uma por dia, pelo menos uma, todo dia tem. E, enfim, né, quando a gente está nesse dia a dia. Fora, às vezes, matérias especiais, gravações especiais. Eu já, enfim, não vou saber exatamente quantas, mas já estou passando das milhares, eu acho. Desses especiais faz parte daquelas que tu também fizeste a cobertura lá do 8 de janeiro, né? Isso também, não só essas coberturas, mas outras matérias. A gente tem algumas matérias especiais que a gente chama, umas matérias mais leves. Por exemplo, aqui em Brasília, eu fiz uma matéria uma vez, tem um festival de motos aqui em Brasília, o Moto Capital, né? Enfim, o Capital Moto Week, que acho que chama agora. Então a gente vai lá, faz uma matéria mais leve, ouve alguns personagens, pessoas que estão lá, monta uma matéria mais especial, um pouco maior, né? Enfim, com prazo maior para a gente poder montar essa reportagem também. E nunca parei para contar, mas tentando puxar aqui de cabeça, com certeza centenas já foram, já estou na casa dos... Mas a primeira reportagem da carreira, você lembra? A primeira reportagem, aí eu vou voltar assim, da carreira como um todo, foi um texto que eu escrevi para um jornal de esportes. Eu acho que não sei se ainda tem impresso, mas no site eu sei que tem, que é aquele jornal Lance, jornal de esportes, né? E eu, aqui em Brasília, foi a primeira vez que eu escrevi e que saiu com o meu nome, Felipe Igreja, foi nesse jornal, uma reportagem sobre algumas contratações que um time aqui de Brasília, o Gama, estava fazendo na época, 2009, eu nem era formado ainda, mas tinha essa questão de estágio, né? Enfim, então fazia estágio nesse jornal
e a primeira reportagem assinada com o Felipe Igreja é de 2009, então. Na rádio, 2012, eu não vou lembrar exatamente qual foi a primeira, mas provavelmente foi alguma coisa de trânsito, porque a gente, quando começava na rádio, a gente cobria muito pauta de trânsito. O trânsito que eu digo assim, vai para a rua e informa os ouvintes, aqui na avenida tal está engarrafado, tem um acidente. Então, provavelmente a minha primeira entrada ao vivo na CBN foi com algo relacionado ao trânsito, né? Enfim, como é que estavam as vias aqui da capital federal. Maravilha. Ainda continuando falando sobre repórter, alguns outroras repórteres hoje são apresentadores. Você tem esse sonho na carreira? Quais são os teus objetivos daqui para frente? Olha, engraçado, nunca parei para pensar nisso. Eu acho que a gente está como repórter, mas às vezes precisa também fazer algum tipo de ir para o próprio estúdio. Eu não diria que é um objetivo assim. Eu gosto muito de ser repórter. Eu, se pudesse, acho que eu permaneceria repórter a vida inteira. Mas enfim, outras demandas acabam surgindo, né? Enfim, Você acaba tendo que às vezes participar de programação ao vivo, fazer reportagem, fazer o próprio programa. Eu já cheguei a fazer o programa aqui, o CBN Brasília, fiz algumas vezes, não muitas, mas fiz, enfim. E tem funções administrativas, internas também, que a gente acaba assumindo, né? Substitui algum chefe quando tem alguma necessidade, mas virar apresentador, assim, não diria que é um objetivo. Pode ser que aconteça, mas eu gosto mesmo de ser repórter. Maravilha. Felipe, para terminarmos a nossa conversa, eu queria te ouvir um pouco sobre hoje a tecnologia, as redes sociais, inteligência artificiais. Isso tudo tem influenciado a forma de fazer, produzir, consumir notícias. Como é que a rádio em que você trabalha, o seu trabalho em si, tem se adaptado com essas mudanças? Pois redes sociais realmente, né, enfim, quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha essa questão ainda, estava muito no início, né, enfim, mas agora é uma área que tem que dar muita atenção. A gente tem equipes, né, focadas somente para a parte digital, para o site da CBN, para as redes sociais, tem Instagram, Facebook da própria Rádio CBN, né, enfim, YouTube agora com as transmissões. Então tem gente que trabalha especificamente para essas questões, né? Enfim, eu acabo ficando mais focado na própria reportagem. Em relação à inteligência artificial, é importante, algumas ferramentas auxiliam na análise de dados, de informações, então é algo que a gente tem que estar se atualizando. Eu confesso que não utilizo tão rotineiramente ainda, mas tenho colegas que já utilizam, automatizam às vezes para analisar dados, informações. Eu acho que é algo que a gente vai cada vez mais utilizar e enfim, acho que é algo que deve vir para o nosso bem, né? Para a gente poder ganhar tempo, né? Enfim, e poder se dedicar a outras coisas. Acho que é importante isso e as empresas estão acompanhando. Você vê que tem editorias já específicas desses assuntos, repórteres muito focados para essas questões, e eu acho que é algo que chegou para poder ficar, enfim, que traga, né, enfim, boas questões para a gente debater e que auxilie o nosso trabalho. Acho que é importante e as empresas estão atentas a isso. Este Felipe Igreja foi meu convidado aqui na TV Camuazo, contando aqui a sua história na profissão. Ele é jornalista e repórter da Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias, lá em Brasília. Esteve aqui comigo, contou a sua história de vida, a sua carreira. Foi muito bom. Obrigado, Felipe, pelo tempo prestado, pela disposição em nos atender. Eu que agradeço, Camuazo. Uma imensa honra poder conversar com você. Já tinha um tempo que a gente estava tentando organizar, né? E conseguimos achar um espaço nessa agenda aí para poder conversar. Espero que o pessoal tenha, enfim, que goste, né? Enfim, que se inspire. O pessoal que estuda jornalismo, comunicação, que gosta dessa área. Eu acho legal e muito bacana a sua iniciativa, abrir espaço para que a gente possa contar um pouco
bastidor desse mundo do jornalismo e da comunicação. Obrigado, viu? Obrigado eu. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo aqui no canal. Deixa também o seu like, seu comentário e ajude-nos a atingir mais pessoas, a divulgar ainda mais esse trabalho, compartilhando o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Eu sou o Camuado II, foi um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo.